Vamos seguindo. Vetor campo magnético. Como que são as características, tá? A exemplo do vetor campo elétrico que nós tínhamos lá na eletricidade, na eletrostática, que ao redor de uma carga criava-se um campo elétrico, ao redor de um ímã tem uma região que tem umas características, tá? Que a gente vai chamar de campo magnético. O campo magnético a gente vai representar por essa letra B, que é um vetor, tá? Que a gente pode dizer que é um vetor, um campo magnético ou de indução magnética. Então, como é que se dá esse campo aí, tá? Para representar ele vai ser tangente parecido com o mesmo campo elétrico nosso. Só que a representação dele vai ser sempre vai sair do norte e chegar no sul, tá? E o campo magnético vai ser uma região tangente a essas linhas de campo. Imagina que essa aqui fosse mais ali por cima, tá? E chegasse aqui. Então, o vetor campo magnético é sempre uma linha tangente a essa linha de campo ou do vetor magnético. Tá tranquilo? Parecido lá com a do campo elétrico. Bom, característica das linhas de campo magnético, tá? Convencionalmente, essa linha sai do polo norte do ímã e entra no polo sul. O vetor campo magnético é sempre tangente às linhas, e quanto mais próximo as linhas estiverem, tá, do campo magnético, maior a intensidade desse campo. As linhas de campo magnético não se perde, todo o tempo elas são fechadas, elas saem de um lugar e chegam ao outro, tá ok? E o campo magnético uniforme é representado por linhas de campos paralela e equidistâncias, de mesma distância uma da outra. Essas são as características dos campos magnéticos. Agora vamos ver uma coisa que geralmente pode cair no vestibular, tá? O campo magnético terrestre e suas linhas de indução. O campo magnético terrestre pode ser representado mais ou menos por essa ideia desse desenho que está aqui na tela, que vocês podem observar, tá? Aqui. Beleza? Então, olha só, vai ter uma grande diferença a parte de geografia, tá? O norte geográfico para a física vai ser o sul magnético, ou seja, o polo sul é bem próximo do polo norte geográfico. E o polo sul geográfico vai ser o polo norte magnético. Não vai ser no mesmo ponto, mas vai ser bem próximo dele, tá? As linhas de campo magnético da Terra estão saindo do polo norte e chegando no sul. E aí vai servir para orientar as bússolas, que vocês já viram falar de bússola. Agora não tanto, porque se usa mais GPS, tá? Mas onde não pode ter localização por GPS, se localiza pelas bússolas, tá ok? Ela sempre vai estar orientada na linha do campo magnético. Tranquilo? Algumas curiosidades aqui sobre o campo magnético terrestre, tá? Um ímã suspenso pelo seu centro de gravidade orienta-se aproximadamente na direção norte-sul geográfica do local. Isso significa que existe um campo magnético criado pela Terra, na direção do qual o ímã suspenso se orienta. É a ideia da bússola que eu falei para vocês, por isso que os navegadores conseguiram se orientar por ela. Tá, beleza? De fato, podemos associar à Terra um grande ímã, com um polo sul magnético aproximadamente no norte geográfico e o polo norte magnético aproximadamente no sul geográfico, que eu já havia comentado antes. E essa ideia de, mas para que serve então os campos magnéticos terrestres? Tem inúmeras aplicações. Uma das principais é a proteção contra os ventos solares. A outra é a orientação de vários animais. Tem aqueles ciclos migratórios dos animais, eles se guiam, tá? Principalmente as tartarugas, elas se guiam pelo campo magnético terrestre. Beleza? Isso aí é a parte de biologia que sabe o professor Rangel, então o professor Ciliane pode dar um time aí, ou então a gente fala numa aula conjunta aí. 3 eu vou dar aqui, 3 substâncias principais que a gente vai conversar sobre elas aqui. Quanto ao poder magnético, existem 3 tipos básicos de substâncias, tá? A gente vai chamar de ferromagnético, tá? São as substâncias com forte atração no sentido do campo magnético. E aí tem o X-Men, tem o magneto lá, beleza? Exemplo, o ferro e o níquel, tá? E as ligas desses materiais apresentam uma ótima organização, ou seja, esses aqui,
essas setas a gente vai chamar de domínios magnéticos ou pequenos ímãs, tá? Ele consegue se orientar perfeitamente ao campo magnético criado ali perto dele. Esse aqui é o exemplo do ferro. Outras substâncias são os paramagnéticos, tá? São substâncias com fraca atração no sentido do campo magnético. O sódio, o potássio, apresentam uma sutil organização dos ímãs elementares no sentido do campo magnético, que a ideia aqui dá como está se comportando. Tá legal? E a terceira substância são as diamagnéticas. São substâncias com fraca repulsão. Ela não tem repulsão nem atração ao longo do sentido contrário do campo magnético. Tá aí o berílio, a prata, o ouro, tá? Apresenta uma sutil organização. E aí, se você quer saber se o cordão é de ouro, pega um ímã e coloca próximo. Se o ímã atrair ele, é porque não é de ouro, tá? Um testezinho básico aí para vocês.